Então, o que vai acontecer, né? Esse nível de 86 de concentrado, que seria, né, no meu exemplo, a dieta final, seria a hora que você teria o máximo, né, crescimento papilar, né, e seria o momento que as papilas elas suportariam, então, toda essa fermentação, né, e toda essa carga de ácido, né, que ela conseguiria absorver. Tá ok? Então, aqui, né, como eu já tinha me adiantado, de 5 a 7 dias para se adaptar a uma nova dieta, mas vai depender muito, né? Eu vou falar mais disso já. Vai depender muito de concentrado ou de energia que a gente vai colocar na dieta final. Então, se o seu alvo na dieta final for mais baixo, né, um teor de energia mais baixo, provavelmente você pode ter até um período menor de 5 dias para as papilas se adaptarem àquela dieta. Vamos dizer que você não tem um manejo muito legal, você vai chegar aí com 75 de concentrado ou 70 de concentrado na dieta final. Ou seja, provavelmente você não vai precisar nem de 2 dietas, talvez uma dieta, né? Ou talvez mais dietas, mas menos tempo em cada dieta, já que o seu nível de energia, a sua transição vai ser menor. Ou seja, quanto maior é o caminho que você vai percorrer do pasto, em termos de concentrado, né? Do 0% de concentrado até o 86, por exemplo, é um caminho longo, mas do 0 até o 70, até o 75 é um caminho menor. Então, por isso, essa variação aí, né, de tempo para as papilas se adaptarem. Tá ok? Bom, eu costumo falar, né, vamos entrar aqui na parte do metabolismo, né, que o ruminante é muito difícil, né, a gente matar um animal de acidose, né? Por que isso acontece? Porque ele se defende, né? Ele tem um controle ruminal fisiológico, né? Mas eu costumo chamar de biológico, né? Porque ele se defende dessa acidificação. Então, com base em alguns trabalhos que a gente fez, né? A papila aí de 0, para ela ir de 0 a 86% de concentrado, né? Eu fiz uma conta aqui, né? Um pool aqui dos trabalhos que a gente já mediu superfície absortiva do rumen, né? E a papila aumenta de 55% a 80% a sua área de absorção, ou seja, quase dobra, tá certo? Então, imagina só você tirar o animal do pasto, colocar ele para o confinamento, né? E colocar uma carga muito grande de substrato para fermentar. O que vai acontecer? Como eu já disse antes, as bactérias demoram 2 a 3 dias para se adaptar àquela nova dieta. A papila demora de 5 a 7, ou seja, tem um lag aí de 2 a 4 dias a mais para a papila se adaptar. Ou seja, que é exatamente o tempo da papila crescer, né? A papila é queratina, né? Mesmo material aí de cabelo, de unha, né? De pelo, né? Então, ela demora um tempo para crescer. Então, esse aumento, né? Quando ele do pasto, né? Para quando o animal está adaptado, ele vai de 55% a 80% de aumento, ok? Essa faixa é grande porque, assim, né, o animal que já vem de concentrado vai ter um aumento de 55%, porque já tinha crescido um pouco a papila no pasto. Quem nunca comeu concentrado vai ter um aumento de 80%, né, mais ou menos para a gente se situar aí nessa faixa. Tá ok? E aí tem alguns controles, né, como eu chamei aí do controle ruminal fisiológico, né, que o animal vai adotar exatamente para se prevenir, para que ele não tenha um quadro clínico de acidose, tá ok? A gente vai falar de quimiorreceptores, protonação de ácido graxo de cadeia curta, permeabilidade do epitélio ruminal à amônia e também produção de endotoxinas, aí os famosos aí, como exemplo, LPS, dentro do rumen, tá? Bom, em termos dos quimiorreceptores, né, que é o primeiro, o que vai acontecer, né? E aí é isso que eu quero que vocês entendam, porque o consumo de matéria seca, ele começa mais baixo e ele atinge o seu máximo aí depois de 2, 3 semanas de coxo. Tá? Por que isso acontece? É porque o animal simplesmente não está acostumado? Não é porque ele não está acostumado. Ele precisa fazer a papila crescer. Tá? Tudo vai estar em torno da papila, porque a papila é mais lenta que os micro-organismos. Então, o que acontece? Você coloca uma carga lá dentro de energia, o que vai acontecer? Vai fermentar, o pH do rumen vai cair, e aí a parede ruminal está cheio de quimiorreceptores, tá ok? Então, eu estou circulando aqui para vocês, né? Estou mostrando para vocês os quimiorreceptores, e esses quimiorreceptores estão diretamente ligados no nervo vago, que por sua vez está ligado no sistema nervoso central. Então, o que vai acontecer? Cai ácido lá dentro, logo no primeiro, segundo dia, que o animal está exposto àquela dieta, a taxa de produção de ácido graxo de cadeia curta é maior que a de absorção, tá? O pH do rumen cai, ativa os quimiorreceptores,
ele manda uma mensagem para o nervo vago, sistema nervoso central, e aí esse sistema nervoso central devolve a resposta e fala, para de comer. Tá? Então, desde o começo do período de confinamento, da transição, o que vai acontecer? O animal não tem um consumo muito grande logo do começo, a não ser que ele esteja com fome, né? Tenha vindo de uma restrição severa. Senão, ele vai subindo o consumo de pouquinho em pouquinho, dia após dia. Por quê? Porque um dia depois, 2 dias depois, a papila vai estar um pouco maior. Ou seja, ele consegue comer um pouco mais, por quê? Porque a papila também consegue absorver mais ácidos, né? Então, o pH ruminal já não cai tanto, ou seja, o limiar, né, para chegar naquele pH para ligar o quimiorreceptor começa a ser maior, ou seja, ele precisa comer mais para ligar o quimiorreceptor, já que agora a papila ajuda, né, a retirar aquele ácido lá de dentro. Então, é uma questão de equilíbrio entre a taxa de produção e absorção de ácido graxo de cadeia curta, ou seja, durante a adaptação, os quimiorreceptores vivem sendo ligados, né, como se fosse uma ventoinha, né, o negócio esquentou lá, liga uma ventoinha, né, como se fosse um cooler, né, para tentar esfriar a coisa lá dentro, ou seja, durante todo o período eu vou mostrar uma curva de consumo para vocês já, durante todo o período de adaptação você tem quimiorreceptores ativando e desativando, exatamente para ajudar o animal a controlar esse consumo, né? Na verdade, a gente vê o consumo, né? Mas, na verdade, é controlar a fermentação, né? Quando o nutricionista vai lá e fala assim, ó, temos que monitorar o consumo, né? Para ver se está na hora de trocar de dieta ou não, é exatamente isso que a gente está monitorando, a taxa de fermentação ruminal que os quimiorreceptores, então, estão regulando. Tá ok? Que outra coisa acontece também com o animal regula, né? Protonação de ácido graxo de cadeia curta, né? Então, o que acontece usualmente dentro do rumen? Quando o micro-organismo se divide, né, a bactéria se divide, ela gera, obviamente, né, uma bactéria vira 2, né, e aí ela libera o ácido graxo de cadeia curta correspondente, mais água, calor, se for o caso, metano, CO2. Bom, usualmente, quando o pH está alto, todo o ácido graxo de cadeia curta que é produzido, né, e é por isso que o rumen acidifica, ele é produzido e libera o H+, no meio. Tá ok? Então, é esse H+, que acidifica o meio. Se o pH estiver acima de 5,8, acima de 6, o que vai acontecer? Praticamente mais de 90% dos ácidos graxos de cadeia curta que estão dentro do rumen, eles vão estar dissociados, né? Ou seja, sem o H+, tá? Dissociados. E para eles serem absorvidos pela papila, eles são absorvidos por um caminho que tem uma troca com bicarbonato, ou seja, sai o ácido graxo de cadeia curta e entra um bicarbonato no lugar, ajudando a tamponar o rumen. Tá ok? Então, muito bom. O que acontece quando cai o pH? À medida que cai o pH, isso vocês encontram no Google, né? Que isso não acontece só dentro do rumen, né? Toda solução que o pH começa a cair, né? Ele começa a protonar de volta os ácidos que estão lá dentro, né? Então, o que acontece com acetato, com propionato e butirato? À medida que você coloca mais concentrado e o meio ruminal começa a acidificar, o que acontece? O o ácido graxo começa a pegar de volta aquele H+, tá? E esse ácido graxo agora protonado, porque ele pegou o H+, né? Estou mostrando ele para vocês aí do lado direito do slide, né? O HGCC, né? Ele é mais rapidamente absorvido pela papila, tá? Então o pH do rumen começa a cair, a coisa começa a esquentar, liga a ventoinha, liga o quimiorreceptor, tá? E com o pH mais baixo favorece a protonação, e então esse ácido também começa a sair mais rápido, tá? Porque ele não está eletricamente carregado, ele é uma molécula mais equilibrada e ele é absorvido mais rapidamente. Ou seja, o animal manda o animal parar de comer para equilibrar a taxa de absorção e produção de ácido graxo, e ainda ele começa a tirar mais rápido os ácidos lá de dentro, porque agora eles estão ficando protonados à medida que o pH cai. Tá? Muito bem. Outra coisa que acontece também durante esse período, né, de adaptação, a gente sabe que quando a gente tem muita fermentação dentro do rumen, né, a gente tem passagem de ureia, né? Na verdade, seria ureia, né, aí, né? Que passa pela parede do rumen. Tem ureia retornando via saliva, né? E também ureia retornando via parede do rumen, né? Ou seja, a amônia vai ao fígado, o fígado via ciclo da ornitina converte essa amônia de novo à ureia, e a ureia pode ser ou excretada, ou retornar via saliva, ou entrar pela parede do rumen. Muito bem. Quando a gente tem uma fermentação excessiva dentro do rumen, ou seja, o pH cai, né, está desenvolvendo bactérias, né, normalmente a exigência do meio ruminal vai aumentando dia após dia durante esse período, né? E a gente sabe muito bem, está muito bem reportado na literatura, que se faltar amônia dentro do rumen e o animal estiver reciclando, né, ele aumenta a eficiência de reciclagem.
Então, essa ureia, na verdade, ela é recrutada tanto por saliva quanto por parede do rumen. Numa fase de adaptação onde você está tirando a fibra da dieta, o animal rumina menos, ou seja, entra menos ureia via saliva, tá ok? E aí a opção é entrar pela parede do rumen. O que acontece também quando o pH cai? Quando o pH cai, tem um shutdown, né, dessa parede. Então, ou seja, a permeabilidade ao NH3, né, a ureia, na verdade, essa ureia entrar pela parede do rumen, ela é diminuída. Ou seja, liga o quimiorreceptor, liga a ventoinha, o animal para de comer, começa a protonar para tirar rápido lá de dentro e diminui a permeabilidade à ureia do epitélio ruminal. E aí acontece o quê? Tem um dessincronismo de microbiota. Tá? Então, ela tem energia lá dentro para fermentar, mas não tem nitrogênio, ou seja, tanto bactérias que fermentam fibra quanto bactérias que fermentam amido, né, o conteúdo celular, né, elas utilizam amônia. Né? Então, essa ureia que ia entrar ali, ela começa a entrar numa menor quantidade, ou seja, dá uma desacelerada, dá uma freada, né, na fermentação ruminal, porque daí você vai causar um dessincronismo. Tá? Então, para quem faz dieta normalmente para adaptação, usualmente a gente coloca mais proteína na dieta no período de adaptação, porque o animal come menos, a gente quer adensar a dieta, né? E também tem um efeito fisiológico, né? De o animal que está recuperando o sistema imune, né? Todo esse tipo de coisa. Os trabalhos falam que a gente deve mesmo dar mais proteína, né? Exatamente para esse tipo de coisa, não para sincronizar o rumen, porque se você esperar que ele vai reciclar aquele excesso de nitrogênio, isso vai voltar para o rumen. Provavelmente isso não vai acontecer, porque exatamente a permeabilidade do epitélio vai estar diminuída a entrada dessa ureia reciclada. Muito bem. Outra coisa que acontece, então, né, o número 4 aí, né, são quando o pH cai lá dentro do rumen, o que vai acontecer, né? Se o pH cair abaixo de 5,7, você vai frear também o desenvolvimento das bactérias, porque vai ter um montão de bactérias, especialmente as bactérias que degradam fibra, que vão ou perder atividade ou vão morrer. Tá? E na hora que essas bactérias morrem, elas liberam endotoxinas, né? Obviamente que sempre tem bactéria morrendo dentro do rumen, mas quando o pH cai, morre uma maior quantidade. Essas endotoxinas, por exemplo, o LPS, o lipopolissacarídeo, ele transloca, né, pela parede ruminal, cai na corrente sanguínea, e aí, como não é para esse tipo de produto que está ali na corrente sanguínea, gera uma reação de hipersensibilidade, uma reação inflamatória, e aí, como toda reação inflamatória, o animal também reduz o consumo. Ou seja, a adaptação, esse metabolismo durante a adaptação, o animal se controla. O que você tem que fazer? O que é uma adaptação bem feita? A hora que o animal não tem que acionar nenhum desses mecanismos. Né? No máximo, o quimiorreceptor, que vai moldando a sua curva de consumo. Tá? Então, ou seja, se você conseguir fazer uma adaptação onde o pH vai de 6,8 até 5,7 e nunca desce abaixo de 5,7, você teve o período de adaptação perfeito. Ou seja, a hora que ele chega perto de 5,7, o quimiorreceptor liga a ventoinha lá, mas ele nunca vai precisar protonar mais ácidos, né? Nunca vai morrer micro-organismo lá dentro, tá ok? E a permeabilidade da parede, a ureia também não vai estar tão diminuída, tá ok? Quando você quer acelerar, o que é acelerar a adaptação? Você não permite que a papila cresça do tamanho que ela tem que crescer, como está indicado aí na figura, né? Então, a papila não está preparada ainda para receber aquela quantidade de energia e você simplesmente trocou de dieta. E aí sim, aquele um pouquinho a mais de energia faz com que caia um pouquinho a mais o pH e começa a protonar, começa a inibir a entrada de ureia pela parede do rumen, começa a morrer bactérias. E aí você tem um efeito contrário, né? Um efeito rebote. O que você quer na adaptação? Você quer que o consumo suba. Se você ligar todos esses outros controles, né, com exceção dos quimiorreceptores, você vai ter um consumo que não sobe, né? Ele fica daquele, né? O animal fica patinando, que a gente costuma falar, né? E aí já está bem demonstrado, né, nos trabalhos de nutrição, que é o seguinte: o animal que não dá o pico de consumo que você quer depois de 2, 3 semanas, ele nunca mais dá esse pico, tá? Então, ou seja, ele vai ter subconsumo até o fim do confinamento, né? E aí o animal que não come também, ele, né, não tem o desempenho que você espera, tá certo? Bom, o que acontece com as bactérias, então, por um outro lado, né? O animal está tentando se defender, né? Vamos lembrar disso, né? Da acidificação. A população bacteriana, se a gente considerar um animal que nunca comeu concentrado antes, ele sai de uma alta forragem e entra para o alto concentrado, durante o período de 14 dias, a população de bactérias aumenta 10 vezes. Aumenta 10 vezes o número de bactérias lá dentro do meio ruminal. Ou seja,
são 10 vezes mais micro-organismos se multiplicando, liberando ácido no meio. Obviamente que a papila precisa crescer aí de 55% a 80% para acomodar essa absorção. Não tem por onde sair esse ácido, a maior parte desse ácido, se não for pelas papilas. E como eu já falei para vocês que a bactéria cresce antes, né, os micro-organismos eles se desenvolvem antes, né, da papila, ou seja, você tem que frear as bactérias. Como que você freia? Você faz uma transição gradual do pasto para o confinamento. Você vai aumentando devagarzinho o teor de concentrado e diminuindo o teor de volumoso até dar tempo da papila crescer e aí, então, acomodar toda essa produção de ácido. Tá ok? Bom, então como que a gente faz essa adaptação, né? Vou dar um exemplo do protocolo de escada aqui, né? O mesmo exemplo que eu dei na figura lá, os níveis, né, de concentrado, né? Então eu vou usar os mesmos números, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você tem que determinar primeiro qual que é o seu consumo de matéria seca esperado. Aqui, para facilitar a conta, eu falei que é 10 quilos de matéria seca, mas hoje tem equações, né, que a gente pode fazer. Cada confinamento pode ter uma equação, se esse cara coletar dados. Você pode usar a equação do NRC, né, e normalmente essa equação tem como variável aí o peso vivo inicial do animal, né, categoria, sexo, né, que você pode estimar aí esse consumo esperado. Então vamos dizer aqui que eu estimei em 10 quilos o meu consumo esperado e eu estou usando 2 dietas de adaptação antes de eu cair nessa dieta de 86-14, que é a dieta de terminação. Bom, qual que é o critério que eu vou usar para eu passar da adaptação 1 para a adaptação 2? Quando ele atingir 80% a 90% do que eu quero. Ok? Quando ele cair nessa faixa de consumo entre 80 e 90, eu vou passar para a adaptação 2 com 78. E aí, depois da dieta de 78, quando ele atingir 90 a 100% do que eu espero, eu vou passar para a dieta final. Então, aqui no exemplo, né, quando ele atingir entre 8 e 9 quilos de consumo, eu passo da dieta 1 para a dieta 2. E aí, quando ele atingir entre 9 e 10 quilos de consumo, eu passo da dieta 2 para a dieta de terminação. Eu só estou colocando um número, mas dentro, por trás de tudo isso, está todo esse mecanismo da transição. O que é o animal atingir um consumo de matéria seca entre 8 e 9 quilos? Quer dizer que a papila está preparada. A papila está preparada. Se o animal está subindo o consumo, o que está acontecendo? Não está tendo redução de consumo. Não está tendo regulação. Não está tendo controle fisiológico. Ou seja, o animal está aceitando bem a dieta porque ele está sendo bem adaptado. E é esse que é o conceito quando os nutricionistas usam o consumo de matéria seca para atravessar aí esse período de transição, né, de adaptação como um indicador. Tá ok? Esse período pode variar, né? Eu vou mostrar para vocês, né, já adiantando, né, já vou contar aqui para vocês, né, que o período mínimo recomendado aí, né, de acordo com nossos trabalhos, é 14 dias, né? Mas como eu disse, né, tem animal que pode chegar mais bem adaptado, dependendo do quanto de concentrado que comeu antes, pode. Tá? A gente já fez um trabalho assim também. E essa variação foi de 11 a 21 dias, ou seja, o animal, a baia mais rápida adaptou em 11 dias, a mais devagar em 21. Tá certo? Então você tem uma variação grande aí, sendo que o ponto ótimo é 14, mas vai depender, né, de você deixar o animal dizer para você o quanto que ele quer comer. Tá ok? Mas de forma controlada, né? Você não estudou todo esse tempo para deixar só o animal falar para você o quanto ele quer comer. Você monitora o consumo de matéria seca, como eu disse, e aí você toma a decisão. Se quando atingiu, caiu dentro da faixa lá que você espera para fazer a mudança do consumo, aí você muda. Se você estiver trabalhando com aditivos, né, conjunto de monenzina com virginamicina, né, ou esse tipo de coisa, você tem que ficar esperto, porque muitas vezes os aditivos, principalmente numa carga, numa dose alta, pode segurar muito o consumo e aí o animal tem dificuldade de chegar no ponto que você quer que ele atinja. Então você tem que descer um pouco esse sarrafo aí. Normalmente a monenzina na dieta, em dietas de adaptação, ela chega aí, eu desconto normalmente 10% aí, então se eu estou esperando que ele coma 9, eu coloco o meu sarrafo para 8,1, porque realmente ela segura muito o consumo na adaptação, tá? Para eu fazer a transição, senão o animal não, né, ele vai ficar aí 13, 14 dias na dieta 1, certo? Beleza, aqui está uma curva, né, de consumo real, né, de uma transição, né? Começou com 55, foi para 65, depois para 75, e aí uma dieta final com 85. Percebam que o consumo vai subindo gradualmente, né? Esse era uma oferta ad libitum, né? Era à vontade, né? Então, os animais comiam à vontade. Então, na hora que as faixas vermelhas indicam o último dia na dieta anterior e o primeiro dia na dieta posterior. Então, a gente vai mostrando que, à medida que o animal vai ficando pronto, você passa para uma próxima dieta. Ele tem mais uma subida. Ficou pronto,
atingir o consumo que você quer, passa para uma nova dieta, tá? E aí esse período aí nesse experimento foi de 14 dias, tá ok? Tem que tomar muito cuidado, né, quando você está fazendo uma transição dessa, para ver se você não tem leitura de coxo zero em muitos dias seguidos, né? Então, você está transicionando ali o animal, mas ele está com leitura zero de coxo, né? Ou seja, ele ainda está com fome, né? Então, você tem que tomar cuidado quando você tem leitura zero de coxo, porque exatamente ele pode, em algum momento, devido ao aporte de energia a mais, ele pode comer muito rápido e aí entrar dentro do rumen em uma quantidade muito grande de substrato num período curto de tempo. Muito bem. Mas qualquer protocolo de adaptação que você pensar em adotar, né? A gente está falando aqui, tem que monitorar o consumo, né? Tem que pegar o consumo e medir dia após dia, né? De todas as baias, né? Exatamente para você tomar a decisão, né? Para fazer a sua mudança, né? Nenhum protocolo funciona se você não medir o consumo. Parece meio óbvio, né? Mas de acordo com o último levantamento que a gente fez, né? Que a gente soltou os dados aí esse ano, né? Essa referência os nutricionistas responderam no começo do ano, mas representa o ano de 2019, né? 30% ainda dos confinamentos do país fazem bica corrida, ou seja, não controlam o fornecimento de matéria seca por baia, tá ok? Então, ou seja, se o nutricionista chega no confinamento, o cara faz bica corrida, não dá para ele fazer a dieta mais energética, tá ok? Porque é exatamente que ele pode, algum dia, ele dá menos do que o animal comeria, o animal passa fome, no outro dia o animal vai mais agressivo, no coxo come muito rápido, então você precisa ter um teor de fibra nessa dieta maior até para você garantir o seu serviço, né? Garantir que, na verdade, o animal não acidifique quando ele comer mais rápido, tá? E não tem jeito de trabalhar com protocolo, não tem jeito de fazer um protocolo de adaptação bem feito se você não medir o consumo de matéria seca. Quer adaptar bem seus animais? Quer fazer entre 14 e 21 dias, fazer uma adaptação legal? Tem que medir o consumo, é a primeira coisa que um confinamento deve fazer, tá? Senão não tem como o animal se adaptar bem. Senão, ou seja, se o animal não mede consumo, se o confinamento não mede consumo, o animal não se adapta bem, e aí todos os controles biológicos lá e fisiológicos do rumen começam a ser ativados, né? Não só os quimioreceptores, protonação, diminui a permeabilidade à ureia no epitélio, começa a formar LPS, cai consumo e assim por diante. Muito bem, então a gente precisa definir uma meta, né? Antes de tudo, além de medir o consumo, define uma meta de inclusão final de concentrado na sua dieta. Então, para a gente ter uma ideia aqui, para a gente definir nossa meta, né? A gente vai falar aqui da evolução do nível de concentrado nos confinamentos do país, né? Então, vejam só. Em 15 anos, né, a Socom fez um levantamento dos clientes, né, dos associados, na verdade, em 2004, né, a média de inclusão de concentrado era 61% entre os clientes da Socom. E aí, com base nos levantamentos que a gente foi fazendo, né, em 15 anos, o nível de concentrado subiu 22,3%. Tá? Muita coisa, tá? 22,3%. Em 10 anos, subiu 12,1%. Com sistema de produção, isso é muita coisa. A gente tem que evoluir muito em tecnologia, tá? E a gente evoluiu, né? Os confinamentos hoje são muito mais tecnificados, né? Os confinamentos do Brasil. Tem muita coisa para melhorar ainda, tá? Mas a gente está chegando muito perto dos americanos, né? Os americanos têm nível de concentrado médio na dieta de 91%. Mas esse 91% é desde a década de 70, tá certo? Década de 70, final da década de 70. Ok? A gente está em 83 hoje, não que a gente precise chegar aos americanos, não que nível de concentrado represente, né? Não é que seja uma corrida, né? Mas, na verdade, a aplicação de tecnologia e de técnicas corretas de manejo, né, no confinamento permitem, né, que o nutricionista adicione mais energia na dieta, né? É um risco controlado, né, na verdade, né? A partir da hora que você tem maior aplicação de tecnologia, né, o que permite você mensurar, medir, né, um montão de coisa no confinamento, você também fica mais seguro para aumentar a energia na dieta, né, e aí sim, caso aconteça alguma coisa, também você pode diminuir ou alterar a dieta rapidamente, né, então o nível de concentrado aí de energia nas dietas do Brasil tem subido, né, nos últimos 10 anos aí aumentou 12%, tá ok? Então, vamos lá, vamos definir uma meta, né? Os experimentos que a gente fez com a adaptação, a gente definiu uma meta, que é 85% de concentrado, para trazer o animal do pasto e levar ele até o confinamento. Não vou mostrar todos os dados aqui para vocês, né? Mas um resumo aqui para a gente chegar no mesmo lugar, né? Então, em quanto tempo a gente vai fazer a adaptação? A gente já falou de por que fazer a adaptação, já falou do metabolismo que acontece, né, durante o período de adaptação, e agora a gente vai falar em quanto tempo, né, a gente vai fazer.
A gente fez o primeiro experimento comparando adaptações de 14 com 21 dias, né? E as dietas tinham como base grão de milho úmido, ou seja, dietas bem apertadas em termos de energia. A gente não viu nenhuma diferença em termos de ganho de peso diário, mas animais que foram adaptados em 14 dias, né, ganharam meia arroba a mais, né, de carcaça, né? Ou seja, eles foram terminados com 90 dias, né, ambos os tratamentos, né? Ou seja, quem foi adaptado por 14 teve uma semana a mais, 7 dias a mais na dieta de terminação, o que redundou em mais meia arroba de carcaça, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso, ó, que é um dado muito legal, ó. O animal que foi adaptado, nesses experimentos de adaptação, normalmente a gente abate um animal por baia no final da adaptação, exatamente para olhar o rumen, para ver como que está o tamanho da papila, né? Então vejam só, o animal de 14 dias, que está marcado em marrom, mesmo apresentando um melhor desempenho lá no final, ele tinha uma superfície de absorção, né, bem menor do que quem estava no 21 dias. Tá certo? Olha só o quanto, depois no final, quando foi abatido todo mundo lá no fim da terminação, depois de 90 dias, 26 para um, 25 para outro, não tinha diferença. Lógico, depois de 90 dias comendo concentrado, fica todo mundo igual, dilui o efeito. Mas lá no começo, quem morreu no final da adaptação, olha a diferença em termos de superfície absortiva, ou seja, o manejo na universidade, né, gente, é muito bom, né? A gente mede o consumo todo dia, monitora tudo. Mesmo assim, a papila está menos desenvolvida, ou seja, desenvolvimento de papila não é questão de tentar acelerar, é questão de respeitar o tempo para ela se desenvolver. Tá certo? Então, ó, mesmo com 14 dias já deu um desenvolvimento menor do que 21. Quem foi adaptado em 21, interessante, ó, ele tinha a mesma área de superfície absortiva do que tinha o animal que foi abatido lá no final. Então, beleza. Então, o tempo, se você quiser esperar, eu costumo falar assim, né? Se o confinamento não tem manejo, né, é ruim de medida, ou seja, esse cara tem que esperar no mínimo 21 dias na adaptação. Tá certo? Para garantir que a papila desenvolve bem, para daí, então, colocar a dieta mais energética, que é a dieta de terminação. Tá ok? Se o confinamento tiver um bom manejo, ele pode se dar o luxo a descer para 14 dias. Tá ok? A gente tentou fazer a mesma coisa, mesmo experimento, só que reduzimos para 9, de 14 para 9 dias, né? Ou seja, não deu diferença nenhuma agora, não deu diferença de ganho de peso, nem de carcaça, nem de rendimento de carcaça. E o que a gente faz, que a gente concluiu nesse estudo? Que a redução não traz melhora no desempenho. Aí alguns podem falar assim, então dá para adaptar em 9 dias, porque não dá diferença para 14? Até dá. Mas para que você vai fazer um risco maior? Para que você vai adaptar em 9 dias? Tá certo? Sendo que você não vai ter benefício nenhum. Tá ok? Então, se não tem benefício, para que promover maior risco? Sem contar que se a gente for olhar o mesmo gráfico, né, agora desse experimento, olha só quem está adaptado em 9 dias. Quem está adaptado em 9 dias tem superfície absortiva menor do que quem adaptou em 14, no final da adaptação. Tá certo? E ambos têm superfície de absorção, ou seja, papilas menores do que os animais que morreram lá no final da terminação. Tá ok? Ou seja, se você escolher adaptar em 9 ou 14, dos dois jeitos tem risco. Dos dois jeitos a papila ainda não vai estar totalmente desenvolvida para receber a dieta de terminação. Se você fosse ter algum benefício de desempenho em encurtar a adaptação, aí tudo bem. Tá? Aí talvez tinha que calcular, aí tinha que ser um risco calculado, né? Ó, vamos correr esse risco, mas vamos ganhar mais. Mas realmente não foi demonstrado os nossos trabalhos. Já fizemos com 6 dias também não deu efeito. Tá ok? Para não falar que a gente fez só com milho úmido, né? Com grão de milho seco, a gente fez um trabalho que envolveu todos os tempos de adaptação, né? 6, 9, 14 e 21. E aí, marcado em azul, a gente viu que animais adaptados em 14 dias tiveram melhor desempenho, tiveram maior peso vivo final, maior ganho de peso diário, tá certo? E também uma conversão alimentar que não deu diferença em relação a quem foi adaptado com 9 dias. Isso com grão de milho seco. Tá ok? O rendimento de carcaça aumentou. O rendimento não, o peso de carcaça quente aumentou também, foi melhor para animais adaptados em 14 dias quando o grão de milho foi seco. Ou seja, independente do grau de processamento do milho, né, a adaptação aí ótima ficou em torno de 14 dias. Tá ok? Bom, aqui a gente já conversou, se o cara não controla o consumo de matéria seca por baia, adaptação no mínimo de 21 dias, então. Bom, o tempo atual hoje, né, do adaptação usada pelos nutricionistas do Brasil é 19 dias, tá? De acordo com o último levantamento. Ou seja, se a gente está recomendando nos trabalhos fazendo no mínimo 14, né, os nutricionistas estão fazendo 19, né? Em média, né? Obviamente que tem, né, nutricionista que faz menos, nutricionista que faz mais,
isso depende da condição de tecnologia, né, da condição de estrutura que o confinamento tem, exatamente para fazer essa transição, né, em 14 dias. Obviamente que se ele conseguir, ele ganha uma semana a mais de concentrado, aí, obviamente, como eu já disse, pode aumentar o peso de carcaça, que é o que põe dinheiro no bolso do produtor. Bom, o status nutricional, né, antes que alguém me pergunte, né, o status nutricional antes da chegada do confinamento, né, a gente já fez um trabalho que, inclusive, foi publicado esse ano, né, a gente restringiu, deixou os animais com fome antes de começar a adaptação e também deu 0,5% do peso vivo de concentrado, né? Ou seja, sempre eu recebi essa pergunta, né, que o animal que come concentrado antes, eu posso encurtar a adaptação. O que eu posso falar para vocês? Comendo 0,5% do peso vivo, não foi suficiente para encurtar a adaptação. Só fazer um trabalho com 1% ou com 1,5%, talvez seja, tá? Mas, de qualquer forma, enquanto não tem um trabalho desse, qual que é a minha recomendação? Que você siga o protocolo que eu dei o exemplo. Então, que você deixe o animal contar para você o quanto ele quer comer. Se na minha conta que eu fiz lá, o animal demora de 5 a 7 dias para se adaptar a cada dieta, quando você pôr a sua primeira dieta no coxo, se der 2 dias ele atingir lá 80%, 90% lá, ou a conta que você fizer, tá ok? Ele já estiver pronto, você passa para a próxima dieta. Tá ok? Mas deixa o animal contar para você se ele vai demorar de 5, 4 ou 3 dias. Tá ok, pessoal? Então, o status nutricional, né? Quando a gente fez com 0,5% do peso vivo de consumo de concentrado antes, a gente não conseguiu reduzir o tempo de adaptação. A média foi 14 dias, tá? Se você usar diferentes aditivos alimentares, né, ou combinações de aditivos, também a gente já fez isso, né? Um trabalho publicado esse ano também. A gente não foi capaz de reduzir o tempo de adaptação, mesmo usando, por exemplo, soberginamicina, que é um aditivo antibiótico que não reduz o consumo de matéria seca, o consumo segue bem aberto aí durante a adaptação, e mesmo assim a gente não conseguiu reduzir a adaptação para menos de 14 dias. E também, num outro experimento, né, esse está no prelo, né, está para sair, quando a gente fez os protocolos de 9 e 14 dias com animais, comparando animais Nelore com meio sangue Nelore Angus, né, que é um grupo genético que está se trabalhando muito bem hoje também não fomos capazes de reduzir de 14 dias, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que a papila, ela é muito devagar, ela é mais devagar que a microbiota, né? Não adianta a gente querer acelerar, tem que respeitar o tempo de desenvolvimento da papila. Animais que comem concentrado antes podem ter vantagem? Podem. Até 0,5% do peso vivo parece que não tem vantagem. Acima disso, 1%, 1,5%, aqueles animais que já comem 5, 7 quilos, né, de ração no pasto e vêm para o confinamento, né, talvez possam ter algum benefício, mas precisamos fazer um trabalho para confirmar, mas enquanto não confirma, eu recomendo que você faça a transição da forma que eu mostrei no exemplo. Tá ok? Bom, tá aí meu e-mail, né, tá aí a foto do nosso confinamento aqui dentro da Unesp de Dracena, né, também tem um Instagram, que é @DaniloMilley, né? E também estou disponível por lá para, né, se precisar fazer contato, tirar dúvida, né? Também agradeço a FAPESP e o CNPq que financiaram aí, né, todos esses estudos aí que eu usei como referência nessa apresentação. E estou à disposição. Muito obrigado.